Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história, tá? Então, no primeiro momento, vimos lá, como é realmente o significado da história e do historiador, Descobrindo a história, podemos analisar que a história estuda o que as ações humanas no tempo para entendermos por que nossa realidade, nosso mundo que vivemos e dessa maneira. E o historiador nada mais é que um pesquisador, ou seja, um detetive que faz pergunta e vai pesquisar e chegar até certa resposta. A partir daí, vimos como realmente o significado tanto da história como do historiador. E também vimos um pouco sobre a escrita da história, que a partir do século XIX, historiadores acreditavam que havia uma única verdade sobre o passado, e o que o seu trabalho era reproduzi-la em seus textos. Hoje em dia, acredita-se que não existe apenas um retrato da história, mas sim diferentes interpretações sobre ela, feita com base em documentos disponíveis para pesquisa. Então, a história é isso, gente, é analisar esses documentos, fazer uma interpretação A, interpretação B, interpretação C, porque não existe realmente uma única verdade aceita, mas sim interpretações ao longo do processo. Então sabemos que data e personagem não muda. Roteiro, sim, são de acordo com o ponto de vista daquele pesquisador ou historiador ou daquele que está realmente tendo como objetivo da sua colocação, da sua análise, as suas interpretações. Com isso, a gente vai buscar agora o tempo e a história, no tema 2, A gente vai decifrar um pouco sobre a questão do tempo. Já que vimos que o historiador, ele investiga, busca, analisa, os dados disponíveis para conseguir entender, o passado, por que não o tempo e a história? Então, no tempo e a história, a gente vai ver como foi realmente o desenvolvimento, das diferenças e também das questões criadas pelo próprio homem para poder medir, esse tempo e o espaço. Então, instrumento para medir o tempo. Ao longo da história, o ser humano criou diferentes métodos e instrumentos para registrar a passagem no tempo. Por exemplo, temos relógios, que é um evento que mede, o tempo ao longo dos dias, A ampulheta, que foi uma das invenções, criada no tempo das navegações marítimas, os calendários, que também foi utilizado demais, até hoje nós utilizamos, que surgiu nas primeiras civilizações e com isso é o primeiro, guia do tempo, e os computadores como hoje na atualidade e etc. Atualmente, os calendários mais utilizados baseiam-se em acontecimentos importantes de três grandes religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo. O islamismo, gente, é o mesmo muçulmano, certo? E nosso calendário, as datas são calculadas antes, que no caso a sigla AC, e depois, que é DC, do nascimento de Cristo. Então, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Por exemplo, o calendário cristão, que é o mesmo nosso, é baseado no marco inicial, no nascimento de Jesus Cristo. O ano inicial é 1, data atual, eu botei aí 2019, mas pode também ser 2020, tá certo? O calendário judaico, temos o marco inicial, criação do universo por Deus, o judaico dos judeus, o ano inicial 3761 a.C., que é a sigla antes de Cristo, nascimento de Cristo, certo? A data atual, 5.779. Temos também um calendário muçulmano, que é a migração do profeta Maomé, que foi o último profeta a receber, a visita do anjo Gabriel, anunciando que ele deveria renunciar só ao único Deus, para Medina. A data inicial, 622 depois de Cristo, gente. Então, isso aqui aconteceu depois do nascimento de Cristo. Data atual, 1440. E também temos o calendário chinês. Então, o calendário chinês também é baseado, que é outro calendário que tem como símbolos, animais que marca e representa cada mês, do calendário chinês. Então, tudo isso, esses calendários que guiam, eles são utilizados para guiar acontecimentos importantes, que marcou a questão da história.
Mas, precisamente, temos também, né, como marcar tempo mais longo. Então, a medida dos tempos mais longos, né, que são de duração mais longa, como ano, dia e hora, são divididos assim. Década significa 10 anos, séculos, 100 anos, milênio, 1000 anos. Porém, gente, vamos só aqui focar um pouco daquele que é mais utilizado, que é o século. Então, o século é uma medida de tempo muito utilizada pelos historiadores, né? Que são os pesquisadores, os investigadores, né, gente? Considerando o ano do nascimento de Cristo como o primeiro ano do nosso calendário, que dizemos que é o século 1, que vai do ano 1 até o ano 100. Por isso que o século marca 100 anos. A mesma lógica deve ser usada para os demais, realmente, marcação de medida de duração de mais longo, como década e milênio. Por exemplo, eu botei um exemplo bem para vocês, para a gente entender. Eu botei um exemplo nosso, calendário local. Evento histórico. A chegada dos portugueses no Brasil. Que ano foi? O ano inicial da chegada dos portugueses no Brasil foi em 1500. Se eu perguntar esse 1500 em século, vai ser o quê? Século XV, porque a gente está utilizando as letras romanas, que significa número 1500, que é o século XV, que varia de 1401 até 1500. Esse espaço de intervalo, essa duração mais longa, de 1401 até 1500, é o século XV, que é o ano de 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil. Também temos outro marco histórico do Brasil, que eu botei, independência do Brasil, que foi onde? 7 de setembro de 1822, que corresponde ao século XIX. E a sua duração mais longa no tempo significa 1801 até 1900. Então, por aí a gente vai entendendo um pouco, né, dessas medidas do tempo mais longa que nós utilizamos: décadas, século e milênio. O mais utilizado pelos historiadores são um século. E a partir daí eu coloquei esses exemplos para vocês terem uma noção como é realmente a utilização desse século ao longo do processo do tempo pela história. Saindo dali, temos o quê? A divisão do tempo em períodos. Como a história foi dividida em tempo de período. Então vamos lá, para entender. A história humana pode ser dividida em épocas ou períodos. Então, épocas ou períodos que possuem características específicas e são separados por eventos históricos de grande importância. Por exemplo, a divisão mais comum da história foi traçada por historiadores europeus e apresenta 5 períodos. Primeiro, sabemos que a história, né, está dividida em 2 períodos ou épocas. Primeiro é a pré-história e a história, gente, tá? Vamos entender. Olha bem, períodos ou época é dividida de acordo com os historiadores europeus. A história é dividida em 2 períodos de tempo ou épocas de tempo. A pré-história, que é subdividida em paleolítica e neolítica, certo? Que uma é a era da pedra lascada, que é a paleolítica, e a outra a era da pedra polida, que também é a era da idade dos metais, que é a neolítica. Isso são subdivisão da pré-história, que é o primeiro período. Depois temos o período da própria história, gente. O período da própria história está dividido na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a subdivisão da história. Se eu perguntar para vocês quantos períodos ou épocas está dividida a história? 2. A pré-história e a história. A subdivisão da pré-história, gente, é a paleolítica e a neolítica, da pré-história. E a subdivisão da história: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Acontecimentos que marcaram esses períodos. Então vamos lá. Na pré-história, a gente pode colocar o aparecimento do gênero Homo, que foi a primeira evolução do homem, né? A partir daí é um acontecimento histórico.
Na Idade Antiga, podemos colocar a invenção da escrita, que foi o ano 1, que marcou realmente a invenção da escrita, que foi na Idade Antiga. Na Idade Média, temos a queda de Roma, a queda do Império Romano em 476, né? A partir daí, depois de Cristo, né, marcou a Idade Média. A Idade Moderna foi marcada com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos, que foi no ano de 1453, certo? Depois de Cristo, então a Idade Moderna. Já a Idade Contemporânea, que é a nossa idade, que nós estamos atual, marcou um acontecimento histórico marcante na história do mundo, que foi em 1789, a Revolução Francesa. Então, os acontecimentos dessa linha do tempo não foram representados em escala temporal, gente. Cada um desses aí são que marcou a presença, né, desses acontecimentos, desses períodos ou dessas épocas, né, para a gente entender, né, que cada época dessa aí ou períodos, né, é um tempo da história que marcou, né, o surgimento desses acontecimentos. Saindo dessa divisão de períodos, vamos entrar no eventos de curta, média e longa duração. Então, a história também tem isso. Ela tem curta, média e longa duração. Curta podemos dizer que é o dia, média o mês e longa duração o ano. Então, vamos lá. Desde a metade do século XX, historiadores têm levado em consideração a duração dos eventos históricos como uma forma de classificar e delimitar o tema da sua pesquisa. Vamos lá para entender. Então, um evento de curta duração, a história do tempo curto. Então, são eventos históricos pontuais de curta duração com data definida, que é o dia, mês e ano. Por exemplo, 19 de abril, dia do índio, é curta duração, é só nesse dia comemorando o dia do índio. 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo, de curta duração, comemoramos em dezembro, só nesse dia, dia 25. História do tempo médio, é determinado em período ou conjuntura histórica como uma guerra, um governo ou uma transformação tecnológica. Então, podemos citar aí, né, a independência do Brasil, né, proclamação da República. Então, são datas de tempo médio, que teve como período ou conjuntura histórica como uma guerra ou um governo de uma transformação tecnológica. E história do tempo longo, realidades que mudam lentamente com organização familiar, crença religiosa, costumes e etc. Então, isso aí são de tempo longo, ou seja, são por exemplo, a crença e costumes, né? Então, vem desde a raiz lá do patriarca, que é lá do pai, vai propagando, vai passando para o filho, por isso vai passando até realmente existir. Então, os costumes são uma história do tempo longo. Então, a família eu posso citar, né, como uma história do tempo longo, porque ela já existia desde os tempos remotos, lá do início da Idade Antiga, e está hoje presente até na Idade Contemporânea. Então, por isso, a família, como botei como exemplo, que é costume, também é crença, traz questões religiosas, organização familiar, é uma história do tempo longo. Então, tudo isso que aconteceu no tempo, né, e a história. Então, o tempo e a história é isso, gente. É a medição, né, é a duração de curta, média e longa, né, de acontecimentos históricos desse processo que ocorreram, né, na história. Então, a partir daí, a gente verificou esses pontos, né, para entender, né, como esses processos históricos, esses acontecimentos, é muito importante ser marcado tanto no nosso calendário ou marcação, né, de outro tipo de instrumentos, de métodos utilizados pelo historiador e pelo próprio pesquisador para poder se guiar.
Então, isso é muito importante. Então, o dia, mês e o ano que marcou esse acontecimento histórico que realmente está na história. Então, tudo isso é coisas marcantes que nos levam a pesquisar. Fique com Deus, até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libras. Obrigado.